The Flash, episódio 7. Oi, eu sou Gustavo Cunha e agora nós descobrimos o grande motivo do ódio do Cicada pelos meta-humanos. Não apenas a sobrinha dele tá em coma por conta do acidente com o satélite dos laboratórios Stark causado por um meta-humano, o Pensador, mas também a irmã dele morreu durante um ataque de meta-humanos. Convenhamos, né? Não tem como o cara não ficar muito irritado mesmo. Se no último episódio a gente não teve quase nada do vilão, esse episódio 7 serviu pra construir o personagem como nenhuma outra vez nós vimos nessa série, nem mesmo com o Pensador na temporada passada, na minha opinião. Os caras construíram um personagem que estava completamente perdido na vida, até que o destino trouxe uma criança para que ele aprendesse o verdadeiro sentido da palavra família, alguém que deu um rumo para ele. Pensa como esse ódio dele pelos meta-humanos se justifica agora. A criança que ele tem como uma filha viveu o trauma de perder os pais verdadeiros por conta de meta-humanos. Depois, quando ela estava quase conseguindo voltar a ter uma vida normal, ela é colocada em coma num hospital outra vez por causa dos meta-humanos. Você não ia se sentir exatamente como ele vendo essas pessoas fazendo o que elas querem pelas ruas, sem se importar com as vidas que elas destroem? Isso, senhoras e senhores, é uma boa motivação, algo que faz com que nós nos identifiquemos com o drama do vilão, que nós tenhamos até mesmo simpatia pelo Cicada. Eu tenho simpatia pelo Cicada, velho. Você que é pai, você que é mãe, é difícil não dar razão pro cara, né? Esse episódio, aliás, foi todo ele falando sobre diferentes situações entre pais e filhas. O Barry e a Nora, o Cicada e a Grace Gibbons, que se tornou a filha, né, e mudou a vida dele, e os vilões Mark Mardon e a Joss Jackham. Aliás, no caso dos vilões desse episódio, houve uma mudança em relação aos quadrinhos para que essa dupla se adequasse ao episódio. O que acontece, velho? A série do Flash adaptou lá na primeira temporada uma explosão com um acelerador de partículas que criou uma série de meta-humanos espalhados por Central City e arredores. Os produtores fizeram isso para que os roteiristas não tivessem que explicar as origens de cada um dos vilões a cada semana, o que ia custar muito tempo de exibição. Assim, todos eles são meta-humanos com diferentes poderes e pronto. Todos eles foram criados pelo acelerador de partículas e deu. Lambe os beiços, meu chapa. Nos quadrinhos, por outro lado, Mark Mardon, o Mago do Tempo, não é um meta-humano, como na série. Nos quadrinhos, ele roubou um aparelho de controle do clima do irmão dele, que era um cientista, mas na série ele é um meta-humano, assim como vários vilões dos quadrinhos que aparecem adaptados para facilitar. Nos quadrinhos, Mark Mardon também é pai. A diferença é que, nos quadrinhos, ele é pai de um menino, Josh Mardon, filho do Mark, e de uma moça chamada Julie Jackham. O Josh, a criança, nasceu com a habilidade de manipular o clima. Quando o pai dele soube da sua existência, ele tentou raptar o Josh com a única intenção de aprender sobre a fonte dos poderes da criança. O Mardon queria dissecar o Josh e por esse motivo ele foi, obviamente, né, parado pelo Flash. Então essa relação conflituosa do Mardon e do Josh, aqui no caso a Joss, foi preservada na série. Na série, aliás, o Josh virou Joss Jackham para que o personagem pudesse caber nesse episódio, mostrando vários aspectos, né, dessa relação entre pais e filhas. Aliás, cara, falando em mudanças, essa temporada traz uma virada interessante no que diz respeito às adaptações dos quadrinhos. Muitos dos vilões do Flash nos quadrinhos são pessoas comuns que conseguem, de alguma forma, colocar as mãos em aparatos tecnológicos que fazem com que eles tenham vantagens descomunais. O Mago do Tempo é um exemplo, o próprio Capitão Frio é um exemplo. Aliás, bom, na série ele também é um humano comum, então não cabe esse exemplo. Mas enfim, você entendeu, né? O que acontece é que nessa temporada nós descobrimos que várias pessoas colocaram as mãos em tecnologia meta-humana que apareceu com a queda do satélite dos laboratórios estar cheio de matéria escura. E essa tecnologia meta-humana faz com que alguns aparatos se tornem armas incríveis. Sendo assim, muitos vilões dos quadrinhos que tinham acesso a peças inusitadas de tecnologia nas histórias agora podem aparecer exatamente como eles são nos gibis. Só que na série, olha que demais, boa sacada dos roteiristas. Esse sétimo episódio não teve nada de muito grandioso, né? Até porque na semana que vem a gente vai ter um episódio especial que vai ser o 100º episódio da série. Olha que demais. Os roteiristas já adiantaram que esse vai ser um episódio envolvendo viagem no tempo, a especialidade da família Allen. Então esse episódio 7 não deixou nenhuma ponta solta para ser amarrada no próximo episódio. Muito pelo contrário, né? Tudo terminou bem, o que significa que uma situação toda nova vai surgir a partir do próximo episódio, que provavelmente vai envolver o Cicada, ou talvez possa estabelecer algum elemento pro crossover Elseworlds, que tá chegando aí, né, e vai envolver Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow e ainda vai lançar a Batwoman. Uma das poucas coisas que não foram explicadas pelo flashback, né, detalhando as origens do Cicada, é como a doutora Umbris, a cúmplice dele, né, que parece odiar os meta-humanos tanto quanto ele descobriu que o Orlin é o Cicada. É provável que ele tenha ido até ela depois de ter assassinado o Gridlock na estreia da 5ª temporada. Ela é a única médica que ele conhece e se mostrou tão irritada com os meta-humanos quanto ele.
Então, na hora em que aquela ferida no ombro começou a piorar, faz sentido que ele tenha ido até ela, né? A partir daí ela poderia ter começado a acobertar ele. Embora isso pareça um palpite provável, ainda assim, teria sido bom se a gente tivesse visto esse momento chave, né? Junto com aquela primeira vez em que o Orlin segurou a adaga pela primeira vez. Ele parecia até um Jedi puxando seu sabre de luz. Mas enfim, cara, me diz aí o que você achou desse episódio e quais as suas expectativas pro 100º episódio do Flash. E por hoje era isso, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. E eu também queria convidar você para se inscrever lá no meu Instagram para você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!